quando a gente fala em psicossomática, medicina psicossomática, a gente está dizendo que as emoções e tal podem desencadear doenças. Mas a gente não está dizendo, como algumas pessoas pensam, que é a culpa do paciente ele ter aquela doença. Não é culpa dele. Você não tem culpa pelos seus sentimentos, por aquilo que vai dentro de você, na tua mente, no teu coração, né? Mas muitas pessoas fazem esse tipo de confusão. Então, se você fala, você ficou doente por causa de uma emoção, ou de um sentimento, ou de um problema que você teve na vida, a culpa é sua. Ei, peraí, gente, não é bem assim. Eu não sei explicar por quê. Então, eu vou perguntar para quem sabe. Dr. José Carlos Richelmann está aqui mais uma vez. Muito obrigada, doutor, pela presença. Olá, Isabel. Que delícia estar aqui com você de novo. Então, é para ele que eu tenho que perguntar, né? Que ele é médico, ginecologista, obstetra e psicossomático. Doutor Richelmann, que confusão é essa entre a causa da doença e a culpa da pessoa pela doença? Como é que é isso? Essa questão é muito importante, porque é comum acontecer de um paciente chegar numa consulta médica e, depois de realizar toda a observação clínica, realizar os exames todos de laboratório, as imagens, de repente o médico chega a uma grande conclusão. Uma grande conclusão de que aquele mal-estar, aquele sofrimento da pessoa tem uma origem psicológica. E quando o médico fala para o paciente que aquilo tem uma origem psicológica, muitos pacientes, de uma maneira equivocada, entendem que o médico está acusando eles de ter alguma culpa. Então, é primeiro necessário, Isabel, a gente diferenciar duas funções cerebrais fundamentais. O que é o verbo pensar e o que é o verbo julgar. O nosso cérebro funciona o tempo inteiro em torno desses dois verbos. O que é o julgar? O julgar é você comparar alguma coisa com um padrão de certo e errado. Então, se existe alguma coisa que está combinado que é certo e errado, por exemplo, a lei. A lei é um padrão de certo e errado. Existe uma lei dizendo não pode passar no farol vermelho. Então, se você para quando o farol fica vermelho, você está certo, porque você está de acordo com a lei. Se você não para e atravessa o cruzamento, você está errado, você tem culpa, porque você desobedeceu a lei. Isso é julgamento. Só que o nosso cérebro tem um outro verbo, o nosso cérebro tem uma outra função que chama pensar. Na função pensar, qual é o objetivo? O objetivo não é comparar com uma lei, comparar com um padrão, para dizer se a pessoa tem culpa ou não tem culpa. O verbo pensar é um verbo que nos leva para a curiosidade do entendimento do porquê as coisas acontecem. E quando a gente está pensando, a gente não julga. Quando a gente está pensando, a gente está tentando entender, a gente tem a curiosidade de tentar entender por que a coisa acontece. Então, é importante deixar claro que não existe culpa no funcionamento da unidade biopsicossocial que é o ser humano. O ser humano funciona sem nenhuma culpa. Por quê? Porque o ser humano não tem um padrão de certo e errado para ele funcionar no interior do seu mundo, do seu universo emocional. O ser humano, ele simplesmente funciona. E é importante que, quando a gente olha para um ser humano funcionando, a gente não julgue
se é certo ou errado, mas a gente pense e entenda por que está acontecendo aquilo, né? Isso seria a função do médico. O médico não tem que julgar o paciente, o médico tem que pensar para entender por que acontecem as coisas. A palavra do médico deve ser entendida como sendo alguém que fez uma investigação e que entendeu a maneira da pessoa funcionar, né? Então, quando o médico fala que o sofrimento de um paciente tem uma origem emocional, porque todos os exames orgânicos foram realizados, foi feita uma observação clínica em consultório, foi avaliado situações de exames laboratoriais, foram avaliadas imagens, e tudo leva a crer que o sofrimento do paciente tem uma origem emocional. É importante o paciente entender que ele não está perante um juiz, ele não está sendo julgado, culpado ou inocente, ele está apenas sendo informado da conclusão que o médico entendeu do funcionamento dele. Então, é importante as pessoas entenderem o que quer dizer essa conclusão do médico de que o sofrimento que a pessoa apareceu queixando no consultório é um sofrimento de origem emocional. É importante entender o seguinte: ver o ser humano funcionando como o médico vê. E como é que o médico vê o ser humano funcionando? O médico vê o ser humano funcionando. Nós podemos fazer uma comparação, para ficar mais fácil de entender, fazer uma comparação com um computador. Você tem um computador, você tem um celular. Ok. Quando você está usando o seu celular, tem alguma coisa na tela que você está vendo. Só que você sabe que, além daquilo que está na tela que você está vendo, por trás da tela está acontecendo um funcionamento do celular. Ele está recebendo mensagem de e-mail, ele está recebendo mensagem do WhatsApp, ele está recebendo mensagens de várias pessoas querendo vender coisas para você. Muita coisa acontece no celular que você não vê. Enquanto você está assistindo um vídeo, o celular está funcionando por trás da tela e você só vai descobrir o que aconteceu por trás da tela depois. No armazenamento do computador, você tem 150 gigabytes de arquivo, você tem 5.850 arquivos, só que tem um só aberto na sua tela. Só um Word aberto na sua tela, ou só um vídeo aberto na sua tela. Todo aquele monte de coisa que tem lá dentro do computador está funcionando lá, mas você na tela não está vendo. A mente humana é parecida com isso. A mente humana tem uma parte da mente que você está enxergando, que é o que a gente poderia chamar de intelecto, é o seu pensamento. Você sabe o que você está ouvindo nesse momento, você está olhando aqui para mim, você está ouvindo eu falar, você está pensando nas coisas que eu estou falando, e isto é o que está na tela da sua mente agora. Só que por trás dessa tela, a sua mente está funcionando numa série de coisas que você não vê. Você só está enxergando eu aqui, mas a sua mente, atrás da tela da sua mente, muita coisa está funcionando sem você perceber. Esse todo de coisas que está funcionando atrás da tela sem você perceber é o que o Freud chamou de o inconsciente. Isso é o inconsciente. O inconsciente é todo aquele trabalho, todo aquele processamento que a sua mente está fazendo por trás da tela sem você perceber. E nesse inconsciente pode estar funcionando alguma coisa que atrapalha o funcionamento do seu corpo. Então, quando a gente fala que alguma coisa tem a ver com algum sofrimento do paciente é psicológico, algum sofrimento do paciente é psicossomático, algum sofrimento do paciente é emocional, a gente não está falando de responsabilidade nenhuma do paciente. A gente está falando que lá
naquele lugar da mente que não dá para ver, naquele lugar da mente que a mente funciona sem a gente perceber, está funcionando alguma coisa que está fazendo mal para a pessoa. Alguma coisa naquele lugar da mente está funcionando e fazendo a pressão ficar alta, fazendo o coração ter uma arritmia, fazendo o estômago doer, fazendo o intestino ter uma diarreia, alguma coisa que está lá por trás da tela da mente. Como as coisas que funcionam por trás da tela do seu computador e por trás da tela do seu celular. Agora me diga, que culpa você tem que atrás do vídeo que você está vendo, o celular está fazendo outras coisas? Você não tem culpa nenhuma. Ele está programado para fazer isso. E quando você está prestando atenção no meu vídeo aqui, conversando com você, e por trás da tela da sua mente, alguma coisa está fazendo você ter um problema de coração, um problema de pressão, um problema de estômago, um problema de intestino, que culpa você tem disso? Nenhuma, porque a sua mente está programada para fazer isso. Perceber a programação da sua mente, e quem é que pode ajudar você a mudar a programação da sua mente? Um profissional de saúde mental. Que seja um psicólogo, que seja um psiquiatra, que seja alguém que estudou para fazer isso. Da mesma maneira que você precisa de um bom programador para mudar a programação do seu computador, você precisa também de alguém que entende da programação mental para poder mexer nisso. E quem que estuda 6, 7, 8, 10, 20, 30 anos para entender a programação mental? É o psicólogo, é o psiquiatra, é o médico que estuda a psicossomática, que faz uma especialização em psicossomática. São esses profissionais da saúde mental que sabem entender a programação da mente e sabem ajudar você a desprogramar e reprogramar a mente. E isso muda a saúde física. E aonde que está a culpa no meio dessa conversa? Não existe culpa nenhuma. É isso. É isso, doutoríssimo. Que maravilha. Muito obrigada. Prazer meu estar aqui com vocês, Isabel. Até uma próxima vez. Até a próxima, doutor. When I grow too old to dream, I'll have you to remember